Bom dia a todos. É com um grande prazer que eu estou aqui hoje. Queria agradecer desde já o convite que me foi endereçado pela professora Joana e agradecer à comissão organizadora por esse convite que me foi dirigido. Cumprimentar também o professor Diogo e cumprimentar por último a assistência. Este trabalho que vos trago é um resultado de um estudo, um projeto financiado pela FCT, é um projeto mais alargado, mas eu hoje só vos trago alguns dados das mulheres vítimas de violência doméstica, porque nós avaliamos mães e crianças, mas uma das medidas que nós avaliamos, que é o cortisol, já vamos falar sobre isso, só o avaliamos nas mães. E, portanto, a pergunta que se segue é se há diferentes riscos, uma vez que são esperadas diferentes respostas fisiológicas. Todos nós conhecemos as campanhas de divulgação da violência doméstica e, normalmente, aquilo que nós vemos é aquilo que se vê, é a aparência, e é a aparência porquê? Porque nos incita uma reação emocional, não é? Portanto, vê-se nitidamente que estas mulheres são vítimas de violência física. No entanto, a minha equipa, não se interessa por esta observação física objetiva da violência. Nós interessamos-nos por outros marcadores de violência que não são tão visíveis ou não são tão observáveis. Podemos passar por esses marcadores na rua e não sabemos que aquela pessoa é vítima de violência doméstica. Ao passo que, se nós nos cruzássemos com uma pessoa com alguma marca, era logo indicador que provavelmente a pessoa seria vítima de alguma violência, nomeadamente a violência doméstica. Mas esta é também uma realidade. Há consequências não observáveis que são decorrentes da violência doméstica e que não é por isso que são menos adversas, muito pelo contrário. Isto porque a literatura tem verificado que as mulheres vítimas de violência doméstica têm mais probabilidade de desenvolver doenças crónicas, nomeadamente a diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, mais infecções, mais queixas somáticas e mais envelhecimento celular. Ou seja, na prática, estas mulheres vítimas de violência doméstica, assim, à partida, o primeiro pensamento que nos ocorre é a consequência física, a morte, mas há muitas outras consequências que são danos muito complicados para a mulher e que também conduzem precisamente à morte. Há vários fatores que parecem explicar a relação entre a exposição crónica à violência e a doença. Um dos modelos na literatura identifica os comportamentos de risco, ou seja, as mulheres vítimas de violência doméstica envolvem-se em mais comportamentos de risco, portanto, têm mais predisposição para se envolverem em comportamentos de risco, nomeadamente o abuso do álcool, o tabaco, a obesidade, comportamentos autolesivos, etc., etc. E, portanto, essa relação entre a vitimação e o desenvolvimento de doença é moderada ou mediada por estes comportamentos de risco. Outro mecanismo, outro fator que está nesta relação, que se encontra a mediar esta relação entre a violência e a doença, é, como nós conhecemos, o stress. Os alunos, os estudantes que estudam psicologia e especificamente a psicologia da saúde, já conhecem a importância que o stress tem na psicologia da saúde, porque de facto é um fator importantíssimo que faz a ligação com a doença. Este é um mecanismo de resposta ao stress, portanto, todo este mecanismo
vai resultar na libertação na corrente sanguínea de várias hormonas, e uma delas é o cortisol. Portanto, o cortisol, aquela hormona ACTH, que eu não arrisco a dizer o nome por extenso, mas ela, ao entrar na corrente sanguínea, estimula a libertação de cortisol, ou corticosteroides, pelas glândulas adrenais, as suprarrenais, desencadeando então os mecanismos de resposta do stress. Ou seja, quando a pessoa está perante uma ameaça, quer real, quer imaginária, há aqui uma libertação de cortisol. Eu, por exemplo, já estou a libertar muito cortisol, porque, por um lado, estou com gripe já há um mês, e quando estamos doentes há mais libertação de cortisol, porque qualquer coisa pode correr mal, e por outro lado é uma ameaça, não física, mas pode até ser uma ameaça imaginária, não sei, às vezes passa-nos muita coisa pela cabeça quando estamos aqui. Posso cair dali para aqui, posso ter uma branca, e portanto o cortisol serve mesmo para isso, liberta pode-me dar assim uma de fugir, não é? Porque de facto o cortisol, os mecanismos de resposta a stress é aquilo que é designado na literatura do flight or fight, ou seja, é um mecanismo de fuga ou ataque, e que também tem outras reações, nomeadamente a paralisia, não é? Porque, por isso é que até na mesa anterior se falava que muitos pais, quando estão em stress, nem se lembram da data de nascimento da criança. Porquê? Porque a resposta de stress é reação. E o pensamento é chato, o pensamento demora. E neste caso o pensamento, a memória associada ao pensamento não serve para nada. Nós queremos é atacar ou queremos é fugir. Se fôssemos pensar, será que fujo, será que ataco? Aí éramos devorados, numa perspectiva mais filogenética, nos nossos antepassados eram devorados pelos animais ferozes. Hoje em dia somos devorados por outras coisas, não animais ferozes, também pode ser, se formos ao jardim zoológico e se abrirem lá uma jaula, mas a verdade é que há outras coisas que nos devoram, nomeadamente a autoestima, e portanto este mecanismo de resposta a stress no dia-a-dia é ativado e às vezes nem temos essa noção. O cortisol tem um efeito muito diverso no funcionamento normal de outras hormonas, nomeadamente no fígado e no sistema imunitário. Ele regula a resposta imunitária, porque previne a libertação de substâncias que poderiam danificar os tecidos. Regula também o metabolismo celular, o efeito regulador de várias hormonas nos vários sistemas neurobiológicos. Ou seja, o cortisol vai aqui, é quase um neuromodulador, ou seja, ele vai regular aqui vários sistemas no sentido que eles possam funcionar bem articulados e bem regulados, tendo em conta as circunstâncias. Em situações normais, faça um stressor, portanto eu agora talvez já esteja a atingir agora o pico do cortisol, já cheguei aqui mais ou menos penso há 10 minutos, dá-se um pico entre os 10, 15, 20 minutos, quando a pessoa enfrenta uma situação ameaçadora, e depois dessa situação ameaçadora passar, começam então os valores de cortisol a regressarem aos valores basais, cerca de 40 minutos, 60 minutos. Portanto, dá-se o pico aos 20 minutos e depois é sempre a cair após o desaparecimento da situação ameaçadora. Com exceção, quando eu digo com exceção, não é preciso uma situação ameaçadora para libertar cortisol, precisamente quando nós acordamos. De manhã, quando nós acordamos, após 20 minutos ao acordar, dá-se um aumento do cortisol. Portanto, ele aumenta mais ou menos uns 20, 30 minutos. Há algumas diferenças de sexo. As mulheres, há estudos que dizem que elas atingem o cortisol mais tarde, ainda não está muito, não há muito conhecimento porque é que há essa diferença em termos de sexo.
Depois, claro, entram aqui outras variáveis, não vou falar delas, decrescendo substancialmente após este tempo. Ou seja, é suposto que aos 40 minutos já os níveis o pico do cortisol sejam muito mais reduzidos. A libertação de cortisol tem várias flutuações ao longo do dia, mas o pico mais elevado, de facto, acontece durante os 30 a 45 minutos após o acordar. Poderia falar-vos de algumas flutuações que temos, vou falar uma que nós todos, muitas vezes, sentimos após o almoço. Então, se comermos uma feijoada após o almoço, então, o que é que nos apetece fazer? E é uma das coisas que os espanhóis fazem, deitam-se a dormir. E fazem muito bem. Porque o próprio decréscimo do cortisol após o almoço obriga mesmo a pessoa a parar um bocadinho. E faz todo sentido. É aceitar aquilo que o corpo lhe está a dizer. Embora o hábito que nós temos, não, é contrariar o que o nosso corpo diz. O que é que nós vamos fazer? Após o almoço vamos tomar um cafezinho, que é para ficar ali impeques, para continuar a trabalhar. Bem fazem os espanhóis que param e fazem muito bem. Portanto, estas flutuações ocorrem durante o dia. Na exposição a alguns estressores diários é um estressor diário, porque todos nós os temos, e ainda bem, mas limitados no tempo. Ou seja, a coordenação entre os sistemas é feita de forma normal, ok? O chamado sistema de feedback negativo do eixo HPA, ou seja, este sistema negativo vai permitir que esta libertação do cortisol, depois de ser libertada na corrente sanguínea e depois de ser avaliada pelo sistema límbico, vai perceber que, ok, já não é preciso estarmos preparados para a resposta de stress e, portanto, vai haver um decréscimo para valores basais após 30 minutos. É só uma explicação, após 30 minutos de ser libertado na corrente sanguínea, inibe no hipotálamo a produção daquela hormona, a corticotropina, que por sua vez inibe a produção de cortisol nas glândulas adrenais ou suprarrenais, ok? Portanto, este sistema está muito bem desenhado, muito bem arquitetado. No entanto, a exposição crónica de stress é outra coisa. Resulta em diversas consequências negativas ao eixo. E qual é a consequência? Há aqui uma descoordenação do sistema de resposta de stress. Ou seja, quando uma pessoa está exposta continuamente, repetidamente e com grande intensidade ao longo dos dias, e pegando aqui no exemplo da violência doméstica, este sistema vai ficar desregulado. No entanto, a literatura não é consensual quanto à desregulação, ou seja, quanto ao sentido relativamente ao cortisol. Alguns estudos sugerem o hipocortisolismo, ou seja, há uma baixa do cortisol, portanto, a resposta começa a ser mais diminuída, ao passo que há outros estudos que sugerem o hipercortisolismo. Pelo contrário, há uma libertação excessiva, descoordenada do cortisol. Então, falando aqui do método, como é que se avalia o cortisol, como é que se recolhe o cortisol? Há vários métodos de recolha de sangue, nomeadamente o plasma, saliva, urina, cabelo. Nós optamos pela saliva, porque pelas vantagens que tem a saliva. Amostras de saliva podem ser obtidas em procedimentos que não são estressantes ou invasivos, a tal reatividade, e que podem contaminar os valores de cortisol, não é? Porque a saliva é muito fácil ou seja, coloca-se um cotonete, eu já vou mostrar, e portanto não tem aqui nenhuma reatividade de stress, ao passo que o sangue, há pessoas que até desmaiam, como sabem, e portanto há ali sempre um indutor de stress e portanto vai afetar, vai contaminar aqui a amostra. E não necessita também de pessoal médico para a recolha quando comparada com a colheita via sangue. Permite também oferecer uma avaliação mais precisa e definida em termos de tempo quando comparada com a colheita via urina, ou seja,
é mais controlada do que se for a urina. Não há assim também constrangimentos práticos ou éticos inerentes aos métodos de recolha de sangue e urina, porque, de facto, recolher sangue e urina nem sempre, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados assim o diz, só em situações exclusivas é que se autoriza uma investigação com essa recolha. E, portanto, a saliva foi um método que nós optamos porque não tem estes constrangimentos legais e éticos. E quando é que se faz a recolha? A recolha faz-se logo, este é o Cortisol Awakening Response, ou seja, mal a pessoa acorda, começa a libertar cortisol, e é um dos métodos mais usados para avaliar a libertação de cortisol pelo eixo HPA. As recomendações internacionais: a primeira recolha de cortisol deve ser recolhida imediatamente após o acordar, ou seja, a pessoa está ainda na cama, abre os olhos e pega no cotonete e mete na boca, já vou mostrar as embalagens que nós tínhamos, e depois, passado 30 minutos, há indicações para o sujeito não escovar os dentes, não comer, não dormir, e, portanto, passado 30 minutos, faz novamente esse processo de colocar um cotonete na boca e fazer a recolha de... Olha o tempo. Quanto tempo? 4 minutos. Ai, meu Deus. Foram encontrados, ainda vou meio, foram encontrados apenas 5 estudos que usaram o CAR. Curiosamente, esta foi a motivação que nos deu para fazer este estudo, porque 5 estudos que utilizaram o CAR com mulheres vítimas de violência doméstica é muito pouco. E estes 5 estudos são contraditórios. Um estudo, por exemplo, as mulheres vítimas de violência doméstica apresentaram menos CAR do que as mulheres da comunidade, portanto, menos CAR, menos resposta ao acordar. O stress cumulativo foi associado a menos CAR, menos resposta de cortisol. Outro estudo com comorbidade psicopatológica, nomeadamente a PTSD, foi associado a CAR excessivamente elevado. Pronto, vou passar isto. Poucos estudos realizados com CAR, ou seja, as limitações são estas. Estudos com outras medidas de cortisol com sangue e cabelo e outras medidas são contraditórios. A maior parte centra-se na PTSD, etc, etc. E, portanto, este estudo teve a novidade de tentar ultrapassar estas limitações. Algumas potenciais covariáveis nós também avaliamos, covariáveis para perceber, qual é a relação que tem estas variáveis com os perfis que nós queríamos encontrar. Já vos falei disto. Nós avaliamos 160 mulheres e 160 crianças, mas neste caso foram só as mulheres, 81 a viver em casa-abrigo e 79 a viver ainda com o agressor. A grande novidade foi esta: metade da amostra estava a viver ainda com o agressor e não há registros de estudos que tivessem feito com mulheres ainda numa situação de violência doméstica, porque a maior parte dos estudos ou são feitas com mulheres da comunidade ou são feitas com mulheres em casas-abrigo. Pronto, as embalagens eram estas, eu digo embalagens, não me lembro do nome, mas pronto, também serve. Estavam assinalizadas com 0 minutos, 30 minutos para as senhoras não se enganarem. Elas eram avisadas, lembradas no dia anterior por SMS, por mensagem via telemóvel, para fazerem recolha. Depois de recolherem, tinham que guardar no frigorífico e o investigador passava lá no final da manhã para fazer a recolha e levava diretamente ao laboratório, a Endoclave, que tem laboratórios por vários pontos do país e, portanto, o processo era este. Estas são as medidas. Lamento, mas não tenho tempo. Resultados propriamente ditos, e era aquilo que nós queríamos encontrar, e realmente a nossa hipótese foi confirmada. Nós encontramos estes clusters de mulheres com perfis diferentes de cortisol. Ou seja, 60 mulheres, quase 40%, o cortisol diminuiu entre a primeira e a segunda recolha.
que é estranho. Nós não contávamos encontrar este resultado. Ou seja, o que é suposto é quando a pessoa acorda que os níveis de cortisol aumentem e não diminuam. A verdade é que 40% da nossa amostra, muito pelo contrário, os níveis de cortisol diminuíram. 5 mantiveram os mesmos níveis de cortisol, 18% aumentou, mas não chegou àqueles níveis de 2,5 nmol por litro, que é a convenção que está estipulada na literatura do que é uma reação ao stress, e apenas 38,3% das mulheres é que atingiu os valores desejáveis ou os valores que são considerados normais. Nós relacionamos então estes 3 clusters, juntamos o A e o B, ou seja, as mulheres que tiveram níveis de cortisol que baixaram e os mesmos no primeiro grupo, o low carb, que é, ok, aumentou, mas não aumentou para níveis reativos, e o carb increase, que é o normal, entre aspas. E o que é que nós verificamos? Verificamos que o grupo que o cortisol decresceu foi associado a todas as nossas variáveis, aos tais covariáveis, ou seja, mais abuso físico, mais abuso psicológico, mais PTSD, mais sintomas psicopatológicos e menos suporte social. No entanto, quando colocadas todas na mesma análise de regressão, no sentido de perceber qual é a contribuição de cada uma, apenas a cronicidade da violência severa, a cronicidade da violência doméstica severa é que contribuiu para o cortisol negativo, ok? Os resultados que nós obtivemos parecem confirmar então a existência de diferentes perfis de cortisol em mulheres vítimas de violência doméstica, que até à altura não tinha sido encontrado na literatura. Portanto, este é o grande achado da nossa equipa. Encontramos 3 perfis de cortisol. Que aparentemente o perfil que está mais desregulado é o que o cortisol decresceu, ao contrário de ter aumentado, que está associado a mais abuso físico, mais abuso psicológico, mais psicopatologia, PTSD, etc. E, sobretudo, a violência severa, que está a contribuir mais em termos de, quando entra numa análise de regressão, contribui com mais variância para a explicação da outcome. O que parece confirmar a hipótese de que os valores normais do CAR, que são acima de 2,5 nmol por litro, que é o suposto acordar e aumentar os níveis de cortisol. Eu não tenho tempo, peço desculpa. Ok, limitações, e já vos vou falar das conclusões. Obviamente que há limitações e nós queremos continuar a contornar as limitações, porque foram o ponto de partida para a realização deste projeto, e continuamos a tentar responder a questões, mas continuamente, isto é fazer ciência, como vocês sabem, é abrir mais, colocarmos mais questões. Foi um estudo transversal, obviamente que o ideal seria longitudinal. Não temos aqui grupo de comparação, o que diminui a variabilidade, portanto, daí a análise de regressão só ter explicado 20%. Não foram realizadas entrevistas clínicas, vocês já sabem, também já têm visto algumas críticas a alguns artigos que usam só os instrumentos de autorrelato, etc. É importante frisar isto, o pico de cortisol, ok, nós só tivemos 2 recolhas, seria desejável ter 3 recolhas e em mais dias, para diminuir aqui a possibilidade de erro, etc. E, portanto, obviamente que são algumas considerações que iremos pensar no próximo projeto. Tentar responder a esta pergunta, diferentes riscos, provavelmente sim. As mulheres que apresentaram um CAR negativo parecem estar mais perturbadas. Um dos preditores do CAR negativo, como eu já disse, parece ser a cronicidade severa, que faz todo sentido, o que é consistente com várias hipóteses que têm vindo a surgir no âmbito do hipocortisolismo. No próximo projeto temos como objetivo usar outro marcador biológico junto com o CAR e testar a nossa hipótese do risco biológico, ou seja, não só cruzar com variáveis de autorrelato, variáveis psicológicas, mas cruzar este cortisol com outro marcador biológico que possa ser preditor de doença física. Vamos incluir várias recolhas de saliva ao acordar, mínimo 3, conforme as considerações internacionais, e realizadas mais do que um dia.
O CAR poderá ser uma medida no futuro para despistar as mulheres vítimas de violência doméstica em situação de maior risco biológico, e de facto é esta a nossa grande arma, a chancela, de que queremos de facto encontrar aqui uma forma fácil, rápida, inócua de despistar as mulheres que poderão estar mais em risco biológico e assim prevenir a doença e até mesmo a mortalidade. É este o nosso grande objetivo. Muito obrigado pela vossa atenção.